Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora, com vocês, a palestra do CEO da Global ME, consultoria educacional independente e vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, Emílio Munaro. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Summit Êxito de Empreendedorismo. Meu nome é Emílio Munaro, o vice-presidente de Relações Institucionais da ANEBI, Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. E eu vim aqui para falar com vocês a respeito do mundo sob nova direção. E agora? Não dá para nós termos qualquer tipo de diálogo hoje em dia se nós não falarmos minimamente a respeito da pandemia e o que ela tem refletido para cada um de nós. Mas eu sou um otimista. Eu prefiro ver a pandemia, na verdade, como um catalisador. Um catalisador, um acelerador. Mas acelerador do quê? Do futuro. O futuro é aquele que já se apresentava de alguma forma e que agora ele ganha ainda mais relevância. De que futuro nós estamos falando? Do trabalho remoto. Você se lembra que o trabalho remoto ele já existia, não é verdade? Aliás, aqueles que iam para fazer o trabalho remoto, as pessoas diziam, vai ficar em casa. Na verdade, se não fosse o trabalho remoto, nós não conseguiríamos, inclusive, estar agora nesse momento. Eu aqui e vocês aí, vocês me assistindo. Temos também para falar sobre a educação. O ensino à distância já existia, mas o ensino remoto ele foi
providencial e emergencial, diferente de educação híbrida, da qual um dia a gente pode falar a respeito. E temos também a telemedicina. A telemedicina que sequer era regulamentada no nosso país e hoje, mais do que isso, hoje as farmácias aceitam receitas, prescrições médicas com assinatura digital. Mas estão vendo esse senhor aqui que aparece na minha apresentação? O nome dele é Jared Diamond, ou Jared Diamond, escritor do livro Armas, Germes e Aço. Na verdade, ele faz uma referência aqui. Quando ele fala de armas, ele quer dizer em relação às grandes guerras. Quando ele faz uma referência a germes, ele quer dizer a pandemia, essa que nós estamos vivendo. E o aço significa o quê? A revolução industrial ou a tecnologia. O que o Jared Diamond quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: esses são os 3 vetores de transformação social. No momento em que você tem uma guerra, ou uma pandemia, ou mesmo uma revolução industrial ou tecnologia, você transforma a sociedade. E essa sociedade não volta mais a ser o que ela era antes. Por isso, pessoal, a nossa primeira reflexão do dia é o seguinte: se algum de vocês acha que nós vamos voltar aos primórdios de março de 2020, da mesma forma que estamos aqui, não vai acontecer. Tudo mudou. E essa realidade, ela vai se fazer presente nos nossos dias atuais. Mas o mundo é mais do que isso, não é? O mundo ficou cada vez mais complexo. E eu preciso contar para vocês o que está por detrás de toda essa complexidade. Claro, esse material que eu estou compartilhando com vocês aqui, eu tive o privilégio de presenciá-lo, né, na World Economic Forum de Davos de 2019. E lá, uma equipe de japoneses trouxeram uma reflexão sobre a existência humana. Vocês sabem, o planeta Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos. Os seres humanos, 3 milhões e meio, 4 milhões. A Lucy, que é o fóssil mais antigo do mundo, foi encontrado ali na Etiópia e está no Museu de Addis Ababa, a capital da Etiópia. Já existe, inclusive, um outro fóssil que foi encontrado na Arábia Saudita. Mas, no final das contas, se nós deixarmos tudo isso para trás e nos prendermos, por exemplo, a Jericó, a cidade mais antiga do mundo, hoje na Palestina, ao lado de Israel, com 12 mil anos de existência, nós podemos falar aqui dos seres humanos nos últimos 15 a 20 mil anos. Segundo os japoneses, nós estamos na sociedade 5.0. E como é que tudo isso começou? Bem, a sociedade 1.0, ela é calcada no momento em que os seres humanos existem enquanto caçadores. Naquele momento nós éramos nômades, ficávamos indo de um lado para o outro. E aí, a nossa primeira grande revolução, que vai movimentar aí, que vai, na verdade, estabelecer a sociedade 2.0, é a revolução agrária, que acontece, então, 15 mil anos atrás dos dias atuais, ou então 13 mil anos antes de Cristo. O homem, nesse momento, ele passa a dominar a agricultura e a pecuária e se estabelecer em cidades. Cidades essas que, como vocês sabem, são construídas ao redor de rios. Vejam o rio Thames em Londres, você tem o Siena em Paris, você tem o rio Tietê, o rio Pinheiros em São Paulo, ou em todo e qualquer lugar do mundo onde você tem uma cidade mais robusta, você tem que ter água. Para quê? Por causa da agricultura e da pecuária. Aí, pessoal, a gente mergulha durante mais de 10 séculos na Idade Média, conhecida como a Idade do Obscurantismo, onde o conhecimento não era revelado a não ser como uma parte do clero e os nobres. A sociedade 3.0 vai surgir quando? Quando a gente tem os iluministas, chegando aí na Revolução Industrial no final do século XVIII. A Revolução do final do século XVIII marca algo muito importante para nós, porque logo depois dela chegam os iluministas cunhando a educação da forma que nós temos até hoje em dia. Exatamente isso. A educação que nós temos no nosso país ou mesmo no mundo, ela tem 200 anos, um pouquinho mais de 200 anos. E essa
educação é o que vem ainda acontecendo conosco. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque a sociedade 4.0, ela vem a se apresentar no final do século XX com o advento da tecnologia, do computador e da internet. E você sabe o que acontece? Hoje nós estamos na sociedade 5.0, conhecida como a sociedade da imaginação. E o porquê? Por causa da inteligência artificial, da computação quântica, que de fato vai mudar toda a forma com a qual a gente pensa e enxerga a nossa realidade atual. O mundo mudou? O mundo do trabalho também. Segundo uma capa da The Economist de 2014, ela já trazia tudo que é fácil de ser ensinado, é fácil de ser digitalizado, é fácil de ser terceirizado e automatizado. Portanto, todas as funções manuais, elas tendem a cair. E as funções cognitivas, de raciocínio lógico, por exemplo, de visão estratégica, elas aumentam. Daí aparecem dois conceitos que eu preciso discutir com vocês. O mundo VUCA e o mundo BUNNY. Esses dois acrônimos, o mundo VUCA é o mais antigo deles, ele foi constituído no final da década de 1970 pelas Forças Armadas norte-americanas para definir um mundo VUCA, que neste acrônimo faz uma referência a 4 palavras da língua inglesa: volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, ou, traduzidos em português, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E sabe mais? Agora, no final dos anos de 2019, nós tivemos, então, a criação do mundo BUNNY, que, de novo, ele representa o acrônimo de 4 palavras da língua inglesa, e começando com o B de brittle, anxious, non-linear, incomprehensible. O que é o mundo BUNNY? É um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Alguma semelhança com o que nós temos vivido hoje em dia? Portanto, esse é o desafio. Nós criarmos bases para que a gente sobreviva no mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, frágil, ansioso, não linear e muitas vezes incompreensível. E se não bastasse tudo isso, nós temos o quê? A tecnologia. Isso que vocês estão assistindo é um caso real. São veículos que são dirigidos, são conduzidos de forma autônoma ali na Califórnia. Esse senhor que vocês veem sentado do lado esquerdo, ele permanece lá sem fazer qualquer tipo de movimento, como vocês podem perceber. Por quê? Porque não existe uma legislação hoje que possibilite que um veículo automotor seja conduzido sem a presença de um condutor habilitado. Mas podem perceber que ele não faz movimento nenhum, e isso faz parte de uma realidade. Em seguida, nós estamos vendo aqui o quê? Uma sutura, exatamente. Nós estamos fazendo a sutura aqui da casca de uma uva. Verifiquem a espessura dessa casca de uva, mas o mais importante, o que nos faz pensar aqui, a sutura de uma casca de uma uva não deveria ser tão relevante, a não ser que ela estivesse acontecendo à distância. Exatamente, o cirurgião em Nova York e essa uva na Califórnia. O que possibilitará com que transplantes possam acontecer à distância. E isso há de revolucionar toda a forma com a qual nós pensamos. E o terceiro exemplo que eu trago é um exemplo da UPS, uma empresa líder mundial em fazer entregas por todo o mundo. A UPS tem feito um experimento lá nos Estados Unidos para fazer entrega de pacotes, principalmente em áreas rurais, através de drones. E qual o objetivo disso? Na verdade, 2. Você otimizar a sua entrega para que ela possa acontecer em áreas rurais às quais você tem pouco acesso, mas, ao mesmo tempo, também você tem a possibilidade de maximizar o seu tempo. Porque, enquanto o drone vai fazer uma entrega,
não é? A operadora do caminhão, ela tem tempo suficiente de fazer uma segunda entrega e, posteriormente, se encontrar com esse drone para que eles possam seguir viagem. Um mundo muito diferente, não é verdade? Pois é. A segunda reflexão que eu faço com vocês de hoje. Tudo isso deve ser pensado não na tecnologia pela tecnologia, como um fim, mas um meio. Mas o mais importante é o ecossistema que está por detrás de tudo isso e o que isso vai refletir em nossa vida. No momento em que você tem veículos automotores sendo conduzidos de forma autônoma, você tem todo um ecossistema de empresas de seguro de automóveis, por exemplo, que provavelmente não vão precisar mais existir. No momento em que você tem a medicina atendendo dessa forma remota, eu não preciso mais necessariamente me consultar com um médico na minha cidade, no meu estado. Eu vou poder fazer isso de outra forma. No momento que eu tenho os pacotes sendo entregues por drones, o que vai acontecer com o serviço de delivery de outras coisas? Então, de fato, o mundo está diferente. E vocês vão saber o porquê agora. This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. Exatamente. O ser humano que viverá 150 anos já nasceu. E como vocês puderam perceber, as maiores conquistas da humanidade, elas aconteceram nos últimos 150, 200 anos, cujo reflexo daqui em diante, elas vão acontecer dentro dos próximos 15 a 20 anos. E aqui vem, então, como é que nós temos que imaginar essa era da educação? Nós temos que imaginar uma era de educação que vai alicerçar absolutamente tudo isso que nós estamos falando. De que forma? Em primeiro, saber e reconhecer de que o mundo está em constantes transformações e que essas transformações são muito rápidas, o que nos deixam vulneráveis. O segundo é a gente entender que não existe mais uma trajetória linear, onde você se estabelece enquanto uma profissão e vai levá-la para o resto da sua vida. A ideia é que você crie os seus conhecimentos e, a partir de então, você tenha diferentes ciclos de aprendizados no decorrer da sua vida, o que a gente chama de lifelong learning. Nós temos que pensar em habilidades que nos ajudem a aprender, a desaprender e a reaprender. E o mais importante, pessoal, a formação de todo e qualquer aluno, seja criança, seja jovem, seja adulto, ela tem que passar pela via acadêmica, mas não somente no desenvolvimento das habilidades cognitivas, onde você tem informações e conhecimentos, mas sim o seu desenvolvimento enquanto ser humano, através de projetos de vida, onde então você tem o desenvolvimento das suas competências socioemocionais. Eu trouxe aqui para vocês um recorte de uma pesquisa que fora feita pelo World Economic Forum agora em 2020, muito recente. E ela lista quais são as 15 principais habilidades que são pedidas por organizações em todo o mundo na sua força de trabalho. Quando você olha para essas 15 habilidades e competências, nós conseguimos classificá-las em quatro segmentos. Habilidades de competências socioemocionais,
de competências híbridas, que combina o socioemocional com o cognitivo, competências complexas ou funções psicológicas, que é o que a gente conhece dentro da ciência, e o aprendizado experiencial. Emílio, o que são as competências socioemocionais? Vou dar um exemplo para vocês. Quem de nós conseguiu sobreviver durante esse momento sem abertura ao novo, se colocando disponível aí para os desafios que tivemos durante os últimos 18 meses? Quem de nós conseguiu sobreviver dentro da sua própria casa, convivendo com a sua família, com seus filhos, com seus parentes, com seu companheiro, sua companheira, ou mesmo sozinho, com seus animaizinhos sem flexibilidade? Quem conseguiu fazer com que os seus planos acontecessem sem determinação e persistência, além do esforço? E quem conseguiu se manter em equilíbrio durante todo esse período? Isso é o que nós chamamos de competências socioemocionais. As competências socioemocionais são a forma como cada um de nós reage individualmente a um pensamento, a um sentimento, a alguma coisa. E sabe o mais importante? Você não nasce com elas constituídas. Você nasce com o potencial de desenvolvê-lo. E, portanto, você tem que passar por um processo intencional para isso. Quer um exemplo? Vamos imaginar uma criança. Essa criança acabou de nascer, ela nasce com o potencial de se tornar uma criança alfabetizada. Mas se ela não passar por um processo de alfabetização intencional, ela vai se tornar um adulto alfabetizado? Não, não vai acontecer. Esse é o motivo pelo qual nós temos mais de 14% de analfabetos no nosso país. E não analfabetos funcionais, não. Aqueles que realmente não conseguem ler e escrever. A mesma coisa acontece com as competências socioemocionais. Você nasce com todas elas potencialmente constituídas, mas você tem sim que passar por um processo intencional para que elas possam ser desenvolvidas. A gente não vai para a academia de manhã para desenvolver o bíceps, o tríceps ou mesmo as pernas? Pois bem, você consegue desenvolver os músculos do seu corpo sem intencionalidade? Não consegue. A mesma coisa vai acontecer, então, com as habilidades socioemocionais, que nada mais são do que essa capacidade que você vai ter de regular as suas emoções, conviver com o outro, estabelecer empatia, ter autogestão e, óbvio, abertura ao novo. Eu preciso contar para vocês como é que isso acontece na prática. A ciência nos traz aqui o que vocês conseguem enxergar das 5 macrocompetências e as 17 delas. Vamos olhar na tela? As 5 macrocompetências são elas: resiliência emocional, engajamento com o outro, amabilidade, autogestão e abertura ao novo. E aqui é importante a gente notar o quê? Elas conversam entre elas. Elas não existem de forma separada. E vou dar um exemplo para vocês. A resiliência emocional é a capacidade que você tem de lidar com as suas próprias emoções. Mas a gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade. Portanto, o engajamento com o outro é necessário para que você se relacione. Através do quê? Da amabilidade, tendo empatia, respeito e confiança pelas outras pessoas. Mas a gente consegue, de fato, atingir os nossos objetivos sem autogestão? Foco, organização, responsabilidade, determinação, persistência. Essas são capacidades que você, principalmente você, empreendedor, tem de ter do outro lado, para que o seu trabalho dê certo. E, claro, a abertura ao novo. Para dar-lhes um exemplo, eu vou contextualizar a resiliência emocional. Olha só, nesse momento de pandemia que a gente vive, é natural que a gente tenha um momento de incerteza. Essa incerteza nos leva o quê? À insegurança. A insegurança nos leva ao medo. O medo aumentado nos causa o estresse. E o estresse nos dá aquela baita raiva. Tá bom, Emílio, como é que eu reverto essa situação? Como é que eu desenvolvo competências socioemocionais capazes de me fazer uma pessoa emocionalmente resiliente? Pois bem, vamos pensar no contraponto. Qual o contraponto da insegurança? É a autoconfiança. É você aí do outro lado que está me vendo, me ouvindo,
de acreditar em você, que você dá certo. Você já deu certo. E é isso que vai mudar na sua vida, porque o medo vai ser minimizado, você vai criar então a tolerância ao estresse, que por sua vez vai te ajudar na constituição da tolerância à frustração. E é assim que essas competências e habilidades devem ser trabalhadas. Lembram-se da lista que eu disse para vocês das 15 competências e habilidades solicitadas pelas maiores organizações no mundo agora no ano de 2020? Se nós classificarmos cada uma delas entre as competências socioemocionais, olha que interessante. Na primeira linha, que fala sobre aprendizado ativo e estratégias de aprendizagem, nós temos 3 macrocompetências funcionando aqui: abertura ao novo, autogestão, resiliência emocional. Na segunda linha, pensamento crítico e inovação. Também ela traz abertura ao novo e autogestão para que você, de fato, possa desenvolver a inovação e o pensamento analítico. Mas o mais importante, pessoal, o desenvolvimento de competências socioemocionais você leva para a vida inteira. É como andar de bicicleta. Aprendeu uma vez, vai continuar. E aqui você vai poder levá-lo para os grupos de consequências no mundo, que são o grupo de consequência social, intra e interpessoal, na sua saúde física e mental, na sua educação e empregabilidade. O que eu quero dizer? No momento em que você desenvolve competências, você consegue lidar melhor na sociedade. Você consegue melhorar as suas relações consigo mesmo e com o outro, o inter e o intrapessoal. Intrapessoal, eu comigo mesmo. Interpessoal, eu com o outro. Eu consigo sim pensar na minha saúde física e mental, além de determinar aquilo que eu quero para minha educação e, obviamente, para minha empregabilidade. No final das contas, nós temos que nos imaginar enquanto cidadãos de um mesmo planeta, preocupados com o desenvolvimento humano dos nossos alunos, das nossas alunas, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, para que nós possamos criar uma sociedade com alunos, com jovens, com adultos, com mente inovadora, com atitude empreendedora, com consciência sustentável e, por fim, uma visão globalizada, sabendo que uma coisa interfere na outra e é isso que vai fazer toda a diferença. E lembre-se, você é responsável pelo seu sucesso ou seu fracasso. Eu desejo o melhor para vocês. Quem tiver curiosidade, sigam-me nas redes sociais, eu estou em todas elas como Emílio Munaro mesmo. Foi um prazer ter estado com vocês hoje. Até a próxima. Você sabia que empreendedores autistas têm uma capacidade de concentração muito maior que outros? E olha que a gente está falando de um mundo que necessita cada vez mais de gente com essa capacidade para desenvolver programas, desenvolver algoritmos. Você pode lucrar muito com isso. Você é empresário, você é empreendedor, tem um autista junto de você. Tenho certeza que vai ficar surpreso com os resultados.